Olá pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Vamos falar de um assunto muito importante para as famílias, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados. Amém. Pessoal, é o seguinte, eu com a Thaís, a gente muitas vezes visita as famílias, pessoas que vêm nos pedir oração, aconselhamento, e a gente tem percebido algumas coisas em comum que fazem com que essas famílias estejam sendo prejudicadas. Seja no ambiente, quando fica aquele ambiente pesado, sabe? Aquele ambiente onde todo mundo fica mal, parece que as coisas não prosperam, nada dá certo. Ou então, pelas discussões que tem no casamento, na vida dos filhos, conflitos, né, entre pais e filhos. Então nós percebemos pelo menos 5 coisas que você não pode deixar entrar na sua casa, porque isso certamente vai prejudicar a sua vida e aqueles que você ama, que estão dentro da sua casa. Irmãos, a primeira coisa que a gente percebe que vocês têm que tomar muito cuidado são a respeito das pessoas que entram na tua casa. Preste muita atenção nas pessoas que entram e saem, porque o nosso lar deve ser um lugar sagrado, um lugar assim muito particular entre você, o seu cônjuge, seus filhos, seus pais. Sim. E muitas vezes a gente vai trazendo pessoas para dentro de casa achando que todo mundo tem boa intenção. E nem sempre é assim, não é verdade, amor? É verdade. Então, temos que tomar muito cuidado mesmo. Eu tenho uma experiência na minha família. A minha avó sempre foi de receber muitas pessoas na casa dela, sempre com muitos amigos. E uma certa vez, a minha avó ela tinha uma prateleira na casa dela que ela colocava todas as fotos dos filhos, dos netos. E ela pediu para minha mãe uma foto da nossa família para colocar nessa prateleira. E um certo dia, a minha avó sempre recebendo muitas pessoas em casa, um certo dia essa foto sumiu. A minha avó não descobriu onde que essa foto estava e passou o tempo. Teve um momento no casamento do meu pai e da minha mãe que eles estavam passando por uma crise no casamento, onde eles estavam brigando muito, muitos problemas. E então eles chamaram, eles não eram cristãos até então, não ia na igreja, e a minha avó, que já era cristã, chamou uma irmã de muita oração para ir orar lá na casa dos meus pais. E nisso, Deus mostrou para essa mulher que tinha uma pessoa que tinha entrado na casa da minha avó, pegado uma foto e feito macumbaria para destruir a família da minha mãe. nossa. Então, assim, a gente, na hora, Deus, assim, mostrou, foi repreendido. Deus mostrou até onde estava essa foto e Deus cancelou toda a armadilha que foi lançada para destruir a família nossa. Por isso é muito importante nós vigiarmos quem que entra no nosso lar. Porque existem pessoas que, às vezes, aparentemente são pessoas boas, mas que na verdade tem inveja, torce contra, faz até oração contrária, né, amor? Existem muitas pessoas assim. Gente, infelizmente. E hoje em dia, até dentro da igreja, a gente não pode nem contar o testemunho às vezes, sabe? Porque as pessoas, infelizmente, não se alegram com a nossa vitória, ficam tristes mesmo, sabe? Quando vê que Deus está nos abençoando. Então, filtre bastante, sabe, as pessoas que você convida para sua casa, porque aquelas pessoas que às vezes você jamais imaginaria qualquer coisa, ela não te traz nenhuma suspeita, sabe, mas elas podem sim estar te prejudicando através da inveja ou até mesmo fazendo coisas como essa. A pessoa pegou um objeto da casa, olha para você ver, e fez um trabalho em cima ali para destruir o casamento. Então, tome muito cuidado. E como que você pode fazer para ser mais cauteloso? Primeiramente, ore, sabe? Ore sempre A oração no seu lar. fundamental, né? Exatamente. Vá nos cômodos da sua casa, estenda as mãos, ore e com certeza E também pode pedir para Deus mostrar os sinais. Quando você ora, pede para Deus mostrar para você quem que são as pessoas que convém estar na sua casa, aquelas pessoas que não convém que Deus possa afastar do seu lar. E também a gente tem que ficar atento aos acontecimentos do nosso lar. Teve uma vez aqui em casa que a gente começou a ouvir barulhos, né, amor? A gente dormia, a gente ouvia uns barulhos de madrugada super estranho. Os meninos começaram a ter pesadelos todas as noites. E a gente começou a perceber que tinha algo de estranho, que a gente tinha que orar, porque tinha algo ali que não estava legal. Então Deus mostrou pra gente que tinha pessoas com invejas. Foi assim que a gente mudou pra nossa casa nova. Então pessoas que estavam torcendo contra, que não desejavam o nosso bem. Então a gente fez uma oração, repreendendo todo o mal, abençoando o nosso lar. Então a gente tem que ficar atento sim, devemos vigiar. É verdade. E assim, talvez você seja uma pessoa que tem um coração muito bom e você não vê maldade em ninguém. Mas infelizmente nós estamos num mundo corrompido, as pessoas têm maldade no coração sim.
E também não estamos dizendo para você agora ficar muito cauteloso ao extremo, sabe? Ame as pessoas, respeite, tenha um bom diálogo com todos, procure viver em paz com todos, como diz o apóstolo Paulo, mas sempre com esse receio no seu interior, sabe? Nem todos são bons assim como a gente pensa. E vendo também os frutos das pessoas, né? Muitas pessoas, às vezes, elas estão na sua casa e são pessoas que ouvem músicas mundanas, pessoas que praticam iniquidade, pessoas que fazem coisas erradas. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que, lógico, orar por essas pessoas. Não podemos afastar dessas pessoas, porque nós temos que pregar para elas. Mas nós temos que tomar cuidado com esse tipo de pessoa convivendo no nosso lar, trazendo às vezes maldição ali para nossa casa. Então devemos sempre estar atentos. É verdade. E é lógico que também às vezes a gente conversa com a pessoa, a gente sente que a pessoa não se alegrou, ou às vezes até faz um comentário, mas é meio falso, sabe? Então fique atento a esses sinais. A pessoa às vezes não está no mesmo propósito que o seu, às vezes está numa pegada totalmente diferente, está com outros propósitos, e aquilo vai infiltrando no seu lar, e aos poucos a sua família também vai sendo transformada, vai também gostando daquele tipo de coisa que aquelas pessoas gostam. Então por isso que a gente tem que ficar atento, sim. Exatamente. Então vamos lá. A segunda coisa que a gente tem percebido, né, quando a gente convive e aconselha as famílias, é o tipo de música que você escuta dentro de casa e também as coisas que você assiste na televisão. Irmãos, nós precisamos vigiar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, porque a Bíblia diz que se existe algo que nós devemos guardar, é o nosso coração. Irmãos, se o nosso coração estiver contaminado, seja através de uma música, através, né, de um filme vulgar, um filme que tem cenas de muito terror, muita cena pesada. Tem filmes, irmãos, que não dá para assistir, entendeu? Então a gente tem que parar com esse negócio, não tem nada a ver, isso jamais vai me abalar. Mas é aos poucos, sabe? Vai mudando a sua mentalidade. São sementinhas, né, que vão sendo plantadas ali. E aos poucos o inimigo vai entrando no seu lar. Então temos que tomar cuidado com as músicas que a gente ouve, temos que tomar cuidado com os jogos que os nossos filhos têm jogado, os desenhos. Então a gente tem que estar sempre atento. Hoje em dia o celular, né? Hoje todos são conectados, os jovens, as crianças. Então nós temos que ficar atento que conteúdo que está sendo assistido nesse celular. Que conteúdo que nós temos acrescentado ali para o nosso coração, para a nossa vida. Isso tem trago alegria, isso tem trago benefícios ou tem infiltrado ali o mal aos poucos. Infelizmente, cada vez mais nós vemos que os desenhos das crianças estão tendo mensagens subliminares ali, induzindo as nossas crianças a praticarem coisas erradas, a conformar com o pecado. Então devemos ficar atentos com esses conteúdos que entram na nossa casa. Exatamente. Inclusive, você que é pai e você tem filhos menores, né? Aqui em casa nós temos o Daniel de 5 anos e a Lorena de 8 anos. E a gente bloqueou na Netflix, você pode entrar, tem que ser pelo computador, senão não funciona. Você pode bloquear certos nomes de desenhos. E porque muitas vezes esses desenhos contêm ideologia de gênero, contêm palavrões, muitos ensinamentos errados, entendeu? Que não condizem com a nossa fé cristã. Então, você pode limitar também por idade. Por exemplo, o Daniel de 5 anos, ele não vai assistir coisas de 10 anos. Às vezes, lógico que às vezes pode, mas tem coisas que é para adolescente. Então ele não está preparado para aquilo. Você pode filtrar ali por idade, entendeu? Fiquem muito atentos a isso também. E claro, sempre fiscalizar o que os filhos estão assistindo. Não é porque às vezes está liberado para aquela idade que é bom para o seu filho. Exatamente. Infelizmente, hoje tem tantos conteúdos que são considerados como livres, porém trazem assuntos que não são para crianças. Então devemos vigiar, assistir junto com os filhos. Nunca deixe seu filho sozinho lá assistindo um desenho que você não sabe o que ele está vendo. Então, vigie, cuide da sua família. Exatamente. E outro detalhe muito importante, tem muitos jogos principalmente de terror, de muita morte, muita violência, que na verdade foram inspirados no mundo espiritual. Então, são pessoas que já sabem do que acontece no mundo espiritual e eles trazem para os games. E aí, sem perceber, o jovem está atraindo maldição, fazendo pacto. Então, é muito sério, tá bom? Esse é o segundo ponto que a gente percebeu muito claramente. E o terceiro detalhe que você tem que prestar muita atenção para não entrar na sua casa, que são palavras negativas. Irmãos, é impressionante o quanto os casais cristãos, mesmo conhecendo a palavra, xingam,
ficam brigando desnecessariamente, ficam jogando maldição um no outro, sabe? Isso tudo vai atraindo coisas malignas para sua casa, então preste muita atenção. Até mesmo nas palavras que você fala para o seu filho, isso prejudica muito, sabe? A vida espiritual, o desenvolvimento. Então, tome muito cuidado com essas palavras. Você que talvez veio de um lar que houve muita discussão, você sabe do que eu estou falando. O inimigo, ele entra com tudo, entendeu? Ele pega as palavras ali, ele causa muita destruição. É verdade, temos que tomar muito cuidado, porque as nossas palavras, elas têm muito poder. Elas podem trazer vida ou também podem trazer morte. Então, que a gente possa ficar atento com o que a gente tem falado para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, o que tem entrado na nossa casa. Às vezes, famílias que brigam, que só tem gritaria, desrespeito, isso não é legal, isso você vai atraindo coisas ruins. Eu, quando era criança, infelizmente, meus pais, eles viveram um casamento de muita discussão, de muita briga. Então, por muitos momentos da minha vida, eu fiquei com traumas, por tanto ouvir briga, grito, ofensas, e aquilo foi causando feridas na minha vida. Então, se você quer ter uma família diferente, um lar transformado, não permita que gritaria, que discussões, que palavrões entrem no seu lar. E isso vai causando feridas na alma, que só Jesus pode estar curando. Então, que você possa fazer do seu lar um lar diferente, mesmo que você não recebeu isso. Que nem eu não recebi isso no meu lar, mas eu quis fazer do meu lar um lar diferente. A gente sempre, aqui em casa, né, amor? A gente não aceita discussão, gritaria. A gente quer ter um lar saudável, um lar de amor. Por mais que vai ter momentos que um não concorde com o que o outro pensa, a gente tenta resolver com respeito, conversando, com diálogo, que essa sempre é a melhor maneira. Exatamente. E então preste muita atenção nisso, porque muitas vezes quando alguém ferir você, pode prestar atenção. É o inimigo que está tentando te atacar. O inimigo, ele usa pessoas para te ferir. E o que você deve fazer? Você deve orar. Vai para um canto, vai no banheiro, interceda e fala: Satanás, eu não te aceito aqui nessa casa. Essa casa pertence ao Senhor Jesus, tá bom? Não entre na discussão, não fique amaldiçoando a outra pessoa. Em vez disso, abençoe e com certeza o mal vai ser bloqueado no seu lar. Amém? E se o seu esposo, às vezes, não é cristão ainda, não busca a Deus, ao invés de você falar palavras negativas, meu esposo faz coisa errada, meu esposo não vai na igreja, não busca a Deus, em vez de falar isso, procura profetizar coisas abençoadas sobre ele. O meu esposo é uma bênção, em nome de Jesus ele vai mudar de vida, ele vai conhecer Jesus, ele vai ser diferente. Começa a profetizar palavras abençoadas no seu lar, que Deus com certeza vai ver as sementinhas que você tem plantado e você vai colher lindos frutos. Amém, glória a Deus. Então, pessoal, nós vamos falar aqui agora a quarta coisa que a gente tem presenciado muito também, e aqui até mesmo nós precisamos vigiar todos os dias. E depois a quinta coisa que você tem que ficar aqui, porque nós vamos falar algo surpreendente para você. A quarta coisa é o seguinte: fofoca. Não deixe a fofoca entrar na sua casa, não deixe, principalmente para os casais, porque geralmente o marido conta tudo para a mulher conta tudo para o esposo, e aí ficam os dois fofocando sobre alguém. Vocês não sabem o mal que isso causa na vida de vocês, e principalmente se os filhos estiverem perto, presenciarem isso, eles vão aprender de forma errada. Então, dê o bom exemplo. Sempre quando for falar de alguém, fale de forma respeitosa, porque a pessoa não está perto para ouvir. Não coloque mais fogo, sabe, na lenha. Não faça isso, porque a fofoca realmente ela atrai muita coisa negativa. Não faça isso, tá bom? É verdade. A quinta coisa é o seguinte: tome cuidado com os objetos que entram na sua casa. Objetos, presentes ou comidas também. Eu falo isso porque às vezes alguém te entrega algum presente e você jamais pensaria em qualquer coisa. E realmente a gente não tem que ser bitolado, viu, irmãos? Tudo que a gente vai falar aqui, tem falado, é para você simplesmente ligar a antena aí. Fique um pouco mais atento, mas não vai ficar bitolado também. É lógico, né? O mal existe, mas grande parte das pessoas tem um coração bom, graças a Deus. Mas a gente sabe de muitos casos, a gente já ouviu muitos casos aqui, de pessoas que às vezes recebeu um presente, ou recebeu um amuleto da sorte, recebeu um objeto de ocultismo, e a pessoa simplesmente deixa lá na casa como se fosse uma coisa qualquer. Mas aquilo ali vai atraindo coisa ruim. Por incrível que pareça, acredite em mim, isso pode muitas vezes atrair maldição. Então não aceite isso na sua casa.
É claro que se alguém te der um presente, você tem que entender uma coisa. Nem todas as pessoas têm o conhecimento da palavra de Deus como nós. Nem todos têm a mesma fé. E às vezes a pessoa deu com um bom coração, mas é algo que você sabe que aquilo não vem de Deus, então você simplesmente agradece, ou se você se tira o desejo de falar que você não quer, você não concorda, mas fale sempre em amor, com respeito, tá bom? Esses dias uma moça falou para mim, pastor, toda vez que eu vou lá na casa da minha avó, eu sei que tem muitas imagens de santos. Ela é católica, fervorosa, né? Ela me falou assim. E ela me contou assim que ela fica orando para aquilo ali acabar, cair no chão, quebrar. E teve até um dia que ela passou perto e deu uma esbarradinha assim para cair no chão. Irmãos, eu achei um absurdo aquilo. Que coisa terrível, irmãos. Isso não é coisa de cristão, de gente que anda com Jesus. Isso é dar mau testemunho, né? Exatamente. Então você tem que respeitar a religião dos outros, a crença dos outros. E ore por essa pessoa, porque quem toca, quem convence a pessoa de qualquer coisa que seja, é o Espírito Santo. Amém? E outra coisa, falando de presentes, eu ouvi também uma história de uma moça que hoje ela está firme nos caminhos de Deus, só que ela tinha muita rixa com uma outra funcionária da empresa. E aí, teve um dia que elas se reconciliaram, fizeram as pazes, né? Aparentemente estava tudo ok. E aí no dia seguinte, a moça trouxe um creme para dar de presente para ela, em forma de gratidão pela reconciliação. E essa moça nem pensou em nada, né? Nem imaginou qualquer coisa. E foi então que ela passou esse creme no rosto e aquilo em menos de um dia pipocou tudo, sabe? Ficou assim na ferida aberta no rosto. E ela tentou passar vários medicamentos e nada estava resolvendo, até que ela foi no monte orar, pediu uma direção para Deus, o que estava acontecendo. E aí Deus revelou ali para ela que aquela pessoa tinha feito um trabalho em cima daquele creme, sabe? E depois ela acabou descobrindo que aquela moça tinha envolvimento com o ocultismo pesado, sabe? Então, sempre quando você receber uma coisa, ore, não custa. Faz uma oração rápida. Deus, eu abençoo isso aqui, se tiver algum mal, está cancelado em nome de Jesus. Isso serve também para alimentos, né, amor? Para tudo. Alguém vai lá, faz um bolo, vim trazer um bolo para você. Não custa você orar, tá bom? Oração nunca é demais. E é claro, né, você vai receber de bom grado, mas não custa orar. Então, esses foram os principais pontos que a gente percebeu que realmente atrai coisas ruins para casa, sabe? Principalmente você que às vezes construiu uma casa nova, saiba que ali passou muita gente naquela construção e nem todos enxergam aquilo com bons olhos. Muitos, só o fato deles terem inveja, né? O inimigo já tenta prejudicar. Então sempre ore, você que foi para uma casa nova, alugou uma casa nova ou comprou uma casa, entre em cada cômodo, ore e consagre aquele lugar, porque você não sabe quem morava ali antes, você não sabe o que acontecia naquele lugar. Então é importante a gente orar o tempo todo. A Bíblia... A oração é fundamental, ela é a chave de todas as coisas. Então, que você possa orar, consagrar o seu lar ao Senhor, porque Deus, Ele pode te mostrar, Ele pode te dar sinais do que está errado. Nós já tivemos várias experiências. Tivemos uma vez um moço que trabalhou com a gente em casa, né, amor? Que ele estava mexendo com coisas erradas. E nós começamos a perceber alguns sinais. Começamos a perceber que tinha algo errado, que quando ele estava perto parece que o clima ficava pesado, ficava esquisito. E Deus foi mostrando pra gente e revelou. E aquela pessoa não continua mais com a gente, porque Deus, Ele tirou aquela pessoa do nosso caminho. Então você tem que orar todos os dias, pedir pra Deus, Deus, se houver alguma pessoa, alguma amizade que está me afastando da Tua presença, tire do meu caminho. Se tem alguma pedra, algum impedimento que está te impedindo de alcançar a promessa de Deus, tira essa pedra do caminho, não permita que nada te afaste da promessa de Deus. Deus, Ele tem um lindo plano para sua família, uma história escrita maravilhosa. Amém. E o inimigo, ele fica furioso para arrancar isso de você. Ele quer cancelar tudo que Deus fez de bom para as famílias. Então nós temos que sempre orar, interceder, para que Deus ele nos mostre o que está errado no nosso lar, seja as palavras, que nem nós falamos, seja as pessoas, seja os objetos, seja alguma má influência através da mídia, da televisão, do celular, que Deus possa nos revelar, para que nós possamos tirar isso do nosso lar e evitar toda e qualquer maldição que possa entrar na nossa família. Amém. E uma coisa muito importante, nós já vamos orar, viu, irmãos? Eu acho que vai ser importante a gente fazer uma oração aqui agora por você. Uma coisa muito importante é você entender
que Jesus já te deu autoridade. É verdade. Você não precisa chamar, quem dera se eu pudesse trazer o pastor aqui em casa para ele fazer uma oração. Não, é você ter autoridade, Jesus já te deu. Amém? Usa o nome de Jesus, o poder da autoridade desse nome, para repreender todo o mal do seu lar. Amém. Em nome de Jesus, tá bom? Então vamos fazer uma oração agora. Se você puder, você vai fechar os teus olhos. Estenda a mão no seu Nós lar, queremos orar. vai passando cada cômodo da sua casa e Amém. profetizando bênçãos para sua família. Amém. Então nós vamos orar. Você pode abrir o seu coração aí, porque Deus vai agir. Em nome de Amém, Jesus. em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Sim, Tua presença Jesus. Oh, e queremos Deus, te agradecer, obrigado, Pai, por Pai. este vídeo É verdade, tão Pai. importante, Pai. Oh, Deus, Pai, A entra em família, cada lar, Pai, é o projeto do Senhor. Sim, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Paizinho santo, guarda essa família agora, Guarde Pai. mesmo, Pai. Este homem, esta mulher, É verdade, que estão Pai. sendo perturbados, Vigia, entra Pai, nos nesses lares, ó sonos. Pai. Estão sendo Sim, meu muitas Deus. vezes prejudicados, Pai, por inveja, Oh, por Deus, ciúmes. Pai, vai repreendendo Senhor, todo o meu mal, Deus, abençoa, Pai, Em este nome de lar. Jesus, Abençoa abençoa esta mesmo, mãe, Pai. este pai, os Oh, filhos, Deus, meu Pai, Deus, entra com a tua unção, os irmãos. com o teu poder, Pai. Senhor, tira, Pai, toda Tira, influência Deus. maligna, É verdade, Pai. Pai. Se alguém da Repreenda família todo está mal. trazendo esse mal para dentro, Oh, Deus, nós te pedimos, mostra Pai. teus filhos, Deus, Pai. Senhor, proteja a Desse casa, traga Senhor. proteção, Não Pai. deixa, Senhor, que nenhum mal Sim, meu nos Deus, prejudique, em nome de Deus. Jesus, ó Pai, nós abençoamos essas pessoas que estão nos ouvindo. É verdade, Pai. E nós te Derrama a tua pedimos, Jesus, proteção, Pai. cobre essa pessoa com teu Cubra sangue. mesmo, em nome que não de haja Jesus, brechas Pai. para o inimigo. É verdade, Pai, que meu nenhuma Deus. raiz de amargura, Sim, meu Deus. nenhuma raiz de inveja, de ciúmes entre nesses corações. Em nome de Jesus, Pai, em nome de se Jesus, nós te repreendemos, pedimos, Pai. ó Deus, guarda Oh, e Deus, blinda guarde esta casa, mesmo, Senhor. blinda essas famílias, Em Pai. nome do Em Senhor nome de Jesus, Pai. nós cremos, Que a Pai, cura do Senhor, que é o os milagre anjos do do Senhor Pai, estão neste lugar. esteja nesses lares, O Senhor Pai. está Em estendendo nome as de mãos Jesus, agora estenda para mesmo, cada Pai. um dessas Em nome famílias, de Pai. Jesus, meu Em Pai. nome de Jesus. Obrigada, Paizinho. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Irmãos, e para a gente finalizar, eu quero te dizer uma coisa: não dê lugar para o inimigo. Não dê lugar para o pecado, porque o nosso coração, ele tem que ser totalmente voltado para Deus. Eu tenho certeza que se aí na sua casa tiver muito louvor, muita adoração, muito amor, com certeza o inimigo não vai encontrar espaço nesse lar, verdade. tá bom? Olha, faz o seguinte, compartilha agora. Se essa mensagem foi importante para você, com certeza vai ser importante para os seus amigos, familiares também. Então clica aqui no botão compartilhar, envie para o maior número de pessoas. As pessoas precisam ter o entendimento da palavra. É isso que está faltando nos lares, não é verdade? Sim. Então, que Deus te abençoe. Amor, obrigado. Não, imagina, é um prazer estar aqui falando com vocês e que Deus possa abençoar cada um de vocês, que os seus lares sejam abençoados, cheios da proteção e da unção de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe, gente. Um grande abraço.